Mas eu queria ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Como eu não consigo ler, eu vou falar como eu me lembro, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? O tema proposto hoje, que o pastor Valmir me pediu que compartilhasse com vocês, é como ser testemunhas de Cristo nos dias de hoje. Como ser essa testemunha em um mundo moderno e agitado como o nosso, que se transforma continuamente em uma velocidade assustadora. Coisas que nós fazíamos como criança, quando criança, os nossos filhos não sabem nem nominar, não sabem nem dizer o que é, não sabem, às vezes a gente escuta perguntas, o que é isso, e que para nós é tão comum, os nossos filhos não sabem. Imaginem há 2000 anos atrás. Será que a Bíblia, ao falar desse tema de ser testemunha de Cristo, os seus ensinos de 2000 anos atrás são válidos ainda hoje? Algumas perguntas se fazem importantes nessa minha breve introdução. O que significa ser testemunha de Cristo? São perguntas retóricas que você deve fazer o exercício de responder para você mesmo. Ao olhar para você mesmo, você vê uma testemunha de Cristo? O quanto Cristo desejou isso para mim e para você? Pouco, muito, apenas alguns, todos? E qual a provisão divina para o cumprimento desse desejo, ou dessa ordem divina de sermos testemunhas de Jesus? Então, a partir de 4 passagens bíblicas, narrativas, acontecimentos na Bíblia, eu quero falar sobre ser testemunha de Cristo nos dias atuais. Então são 4 pontos, e o primeiro ponto é a ordem para sermos testemunhas. Jesus deixou uma ordenança, Jesus deixou uma orientação. Em Lucas 28, 48, 49, Atos 1 e 8 que nós lemos, fala exatamente disso. Ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas. O que é testemunhar? É falar de algo que nós vimos, de algo que nós ouvimos, ou que nós vivenciamos. E o interessante do texto de Atos 1 e 8 é que Jesus coloca a ênfase em ser testemunha, e não testemunhar a respeito dele. Você já tinha se dado por conta disso? Porque ele não diz assim para a gente apenas, testemunhem de mim. Ele diz, sejam as minhas testemunhas. Por que isso? Porque ser é mais abrangente do que apenas testemunhar. Ser implica em uma experiência pessoal com Deus. Ser implica que algo de mim tem de relacionamento, e não apenas aquilo que eu vi, ou aquilo que me contaram, ou apenas aquilo que eu ouvi, ou de uma história que passou de pai para filho. Vou dar um exemplo para vocês. É como se alguém dissesse assim, olha, ouvi falar de um massoterapeuta aí que chegou na cidade de Palmas, e ele fez uma massagem num amigo do meu vizinho, e ele estava todo entrevado, duro, está normal. Interessante. Mas eu também posso contar essa história e dizer o seguinte, olha, não foi o amigo do meu vizinho, foi o meu vizinho. Eu vi ele andava todo curvado, duro, e de repente ele estava direito, caminhando, firme, forte. É outro valor esse testemunho.
Mas existe um valor, um testemunho que tem mais impacto ainda. É aquele que diz assim: olha, vocês me viam andando todo torto, encurvado, mas eu fui no massoterapeuta e ele me endireitou. Isso faz muita diferença enquanto experiência de testemunho. O mesmo vale a respeito do que Jesus está dizendo para nós. Não é apenas falar, é experimentar. Não é apenas contar o que você ouviu, mas demonstrar pela sua própria vida o que aconteceu quando você creu em Jesus. Então, queridos, testemunhar de Jesus não se limita a explicar o plano da salvação, mas demonstrar o que a salvação operou em nossa vida, as transformações de caráter e conduta que nos aconteceram. Através da minha vida, eu vou demonstrar isso. A ênfase está nesse testemunho do crente, e olhem bem, no seu cotidiano. Porque quando eu olho outros textos bíblicos afins, outros textos que trazem a grande comissão e o início da igreja, a gente pode perceber que Jesus diz assim: vocês serão minhas testemunhas indo pelo caminho. Ide por todo mundo e pregai, testemunhai. Então, ser testemunha é ser testemunha indo, é ser testemunha andando, vivendo, trabalhando. É ser testemunha enquanto se caminha, não é uma coisa ensaiada, não é uma coisa protocolada, preparada, mas algo natural que acontece no nosso dia a dia. Você entendeu? Então a ordem para ser testemunha não é para você fazer toda uma agenda organizada, estruturada, com atos específicos, isolados, eventuais, com movimentos que você se usa dele para falar de Jesus. Não! Quando a Bíblia fala de ser testemunha, abrange o todo, abrange a vida, abrange o lugar que você estiver, não importa quem está à sua volta, não importa a situação que você está metido, não importa o ambiente pelo qual você está caminhando, ali você é convidado a ser testemunha, ali as pessoas são convidadas a olhar para você e ver o poder de Deus na sua vida. Você entendeu? Então, o primeiro ponto é a ordem para ser testemunha. O segundo ponto é o ensino de Jesus sobre esse ser testemunha. Mateus 5, 13 e 16, Jesus fala o seguinte: em sermos sal da terra e luz do mundo. Jesus diz assim: vocês são sal da terra. Se o sal perder o sabor, não serve para mais nada. Vocês são a luz do mundo. Se alguém acender a luz e colocar debaixo daquela mesa ali, daquela toalha, ela não vai servir para nada. Assim é a mesma coisa na vida de vocês. Se vocês não iluminarem, vocês não adiantam para nada. Então, ser sal é levar gosto a um mundo sem sabor. Sal é o tempero da vida. Ele que dá gosto aos alimentos. Ser sal é levar gosto a um mundo de desgosto. Ser luz é levar luz a um mundo que está perdido na escuridão. E se o sal não salgar, não serve. E se a luz não brilhar, não serve. E o texto é bem claro que diz assim: quando você não tem sabor, as pessoas pisam em você. Está ali no texto, só serve para ser pisado. Isso está falando do crente que não vive como crente, como cristão. Então ele é desprezado pelas pessoas e se torna um instrumento de escárnio para Deus. Porque ao invés dele levar sabor ao mundo sem gosto, ele ajuda a colocar desgosto nesse mundo. Agora o versículo 16 é mais interessante ainda, porque ele diz que nós devemos ser sal e luz
diante dos homens. Como assim? Não é dentro da igreja, é no lugar que frequentamos, é ser sal e luz no trabalho, na escola, no clube, nos jantares, nas festas, nas praças, nas lojas, no mercado, é em atividades cotidianas que Jesus está falando, e não aquelas feitas entre as quatro paredes da sua denominação. É sal fora da comunidade do saleiro, é luz em meio às trevas. É onde não se espera que um cristão seja testemunha, é ali que Deus te coloca para testemunhar. E é sobretudo com a própria vida, com o caráter, com a conduta, com a postura, com os valores. Não apenas com palavras. Se não temperamos o mundo e não iluminamos sua escuridão, as pessoas ouvirão nossas palavras, mas não darão crédito a elas. A nossa vida não causará impacto algum em quem nos ouve, e não seremos testemunhas de Cristo. Você entendeu? Terceiro ponto dessa mensagem é esse: a demonstração do que é ser testemunha. Eu peguei uma passagem bíblica do que eu entendo ser testemunha com Cristo. Lucas 19, 1 a 10, fala a história de Zaqueu, você conhece? História daquele homem, que a maioria deve conhecer, mas eu vou fazer uma paráfrase, vou fazer um relato para que aqueles que não a conhecem possam entender a continuidade da mensagem. Zaqueu era um cobrador de impostos, mais do que um cobrador de impostos. Ele era o chefe da Receita Federal da época. E ele tinha uma história muito esquisita, muito ruim, porque os cobradores de impostos eram pessoas que se vendiam ao Império Romano e cobravam impostos do seu povo para o povo opressor. E eles se aproveitavam e pegavam um pouquinho a mais para eles. Então Zaqueu era um homem rico. Era tão mal querido esse Zaqueu, que a Bíblia diz que os cobradores de impostos eram religiosamente excomungados, declarados como mortos para Deus. Mas esse Zaqueu tinha uma alma faminta, desejosa de conhecer a Jesus. E ele ouviu falar que Jesus estava passando pela sua cidade, Jericó. Então ele vai atrás de Jesus. Mas a sua busca é frustrada pela sua realidade física. Porque diz a Bíblia que Zaqueu era baixinho. Zaqueu devia ter 1,45 m. Isso é invenção minha, tá? Zaqueu era baixinho. E aí quando ele se aproxima de Jesus para tentar vê-lo, a multidão que estava à sua volta olha para o lado e vê aquele baixinho ali. E quando percebe que é Zaqueu, todo mundo se aperta e não deixa Zaqueu passar. Porque diziam para si mesmo, não vale a pena, deixa esse cara de fato. Então, Zaqueu, que além de ladrão era esperto, ele corre à frente, sabia o lugar onde Jesus passava, sobe numa árvore, e lá ele espera encontrar Jesus. Então ele fica espiando, e nas minhas conjecturas, eu imagino que Zaqueu afasta as folhas para olhar Jesus, e quando ele afasta as folhas ele leva um susto, porque Jesus estava exatamente olhando para ele. Pior é quando Jesus, olhando para ele, diz assim: ei Zaqueu, desce daí, e depressa. Está assim na Bíblia, porque eu quero pousar na tua casa. Pousar é coisa de gaúcho, né? Eu quero passar a noite na sua casa. Eu quero jantar na sua casa. E diz a Bíblia que Zaqueu então desce faceiro, é coisa de gaúcho, feliz. E Jesus vai contra todos os costumes religiosos, porque a religião condenava, proibia contato com cobradores de impostos, a pior laia que tinha para eles, não podia entrar na casa deles, muito menos comer com eles. Jesus faz tudo isso, se convida para ir à casa dele, e no final ainda diz assim para todo mundo: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, hoje entrou salvação nessa casa. Então, quais os ensinamentos que eu tiro dessa história?
Primeiro, Zaqueu ilustra todo aquele que busca a Deus nessa história. Ele estava com fome de Deus. Ele tinha riquezas, ele tinha tudo. Ele tinha aquilo que um homem da sua época, quem sabe, poderia desejar. Mas lhe faltava algo, ele precisava de Deus. E por isso ele ilustra todas as pessoas que têm uma alma faminta por Deus. Segundo ensinamento, esse é um dos mais importantes, olhem para mim. Os seguidores de Cristo muitas vezes impedem as pessoas de se aproximar dele. Você se deu por conta disso? Que Zaqueu tenta se aproximar de Jesus e os discípulos, os seguidores de Jesus, que deveriam abrir caminho para que de repente Zaqueu tivesse um contato com Jesus, uma experiência, uma transformação, uma salvação, eles simplesmente bloqueiam a passagem de Zaqueu. E isso acontece nos nossos dias, com as nossas tradições religiosas, com os nossos costumes, com as nossas manias. A gente impede as pessoas de chegarem até Deus, com o nosso jeito de ser, com as palavras que proferimos, com aquilo que tão enfaticamente às vezes afirmamos sem ter nenhum conhecimento de causa. Quando nós colocamos coisas que não têm nada a ver com Deus e as tornamos sagradas e dizemos: se não fizer isso, você não vai se aproximar de Deus. Nós estamos fechando muitas vezes os caminhos para as pessoas se encontrarem com Deus, como aconteceu com Zaqueu. Mas olhem o que Jesus fez como testemunha. Zaqueu era aquela pessoa que deve ter recebido um dedo na cara muitas vezes. Tu não merece, tu não pode entrar na sinagoga, tu está morto para Deus, tu não serve. Jesus não acusou Zaqueu. Jesus amou Zaqueu. Jesus foi para a casa de Zaqueu, conversou com ele. Agora olhem para mim, aquilo que a lei não conseguiu, aquilo que as acusações não conseguiram, o amor de Jesus conseguiu. E é interessante que o texto não fala em nenhum momento que Jesus pegou Zaqueu e puxou num canto e diz assim: Zaqueu, toma vergonha nesta cara, te converte. Não. Jesus só ficou na casa de Zaqueu. Ele só foi. Jesus soube ser Jesus na casa de Zaqueu. Ele foi testemunha. Essa é a ilustração do que é ser testemunha. Não precisa nem abrir a boca. É só ser. Ser aquilo que Deus espera que tu seja. Amar, receber, acolher, e o resto Deus vai fazer, amém? Mas essa história tem algumas contradições religiosas, que eu queria salientar para vocês. Aonde Jesus estava e com quem? Na casa de um ladrão odiado por todos e excomungados pela igreja, num jantar com muita comida e bebida e cercado de párias da sociedade, gente que não valia nada. Ser testemunhas muitas vezes implica na desconstrução de conceitos religiosos envelhecidos e no rompimento de barreiras de separação que foram e ainda são erguidas pelo preconceito. A gente tem que acabar com tudo isso para sermos testemunhas de Jesus. O que importa é amarmos as pessoas. Não estou desprezando outras coisas. Mas o que importa em primeiro lugar é amar as pessoas, amém? O último ponto, deixa eu olhar de pertinho meu celular para ver que horas são. O último ponto, o requisito necessário para sermos essas testemunhas. Atos 1:8 diz assim: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, e então sejam testemunhas. Qual o requisito para sermos testemunhas?
é sermos cheios do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Eu vou falar um pouquinho sobre o Espírito Santo agora. Se o pastor estivesse aqui, eu ia dizer assim para ele: pastor, seja forte. O senhor vai ouvir um assembleiano de raiz, né? Ex-assembleiano, falar do Espírito Santo para Batista. Seja forte, pastor Cleito. Jesus, quando disse isso, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam cheios do Espírito. Eu vou falar isso de uma maneira indireta, para você entender o quanto isso significa. Como se Jesus estivesse dizendo assim: não se atrevam a sair de Jerusalém, até que vocês estejam cheios do Espírito Santo. Você entende a importância que isso tem? Ser cheios do Espírito Santo. Não há substitutos para essa etapa de uma testemunha. Sem o Espírito Santo somos pessoas meramente naturais e racionais. Podemos falar bonito, podemos argumentar com propriedade, podemos construir discursos e pregações elaboradas e sofisticadas, mas não passará disso. Tocaremos o intelecto e as emoções das pessoas, mas não tocaremos o seu espírito. Ter o Espírito Santo na nossa vida é uma condição para que Cristo seja visto em nós. Você pode dizer amém? E quanto mais se tem dele, ou mais ele tem de nós, mais Cristo é percebido em nossa vida, mais testemunha somos. Eu queria que você pensasse comigo: por que alguns falam, pregam, testemunham, cantam, e parece que é diferente, parece que é de uma maneira viva? É porque essas pessoas têm um relacionamento pessoal com Deus, e o Espírito Santo encheu a vida deles e age através deles. Queridos, esse Espírito Santo, ele vem sobre nós quando nós nos aproximamos e ficamos na presença de Deus, quando nós lemos a palavra, quando nós tiramos um tempo de oração, quando nós adoramos, quando nós fechamos os olhos e derramamos o nosso coração em melodias diante de Deus. É isso que a palavra diz que nós precisamos como requisito para sermos testemunhas. Porque é exatamente o Espírito Santo que confirma a sua palavra e o nosso testemunho, através de manifestações espirituais, sinais que se seguem. Marcos 16, ali do verso 15 em diante, diz assim que Jesus falou para eles: ide e pregai o evangelho, quem crer for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E tendo saído eles, o Espírito Santo cooperava com eles, confirmando a palavra, e muitos sinais se seguiam. O sobrenatural é o Espírito Santo. Amém? É esse Espírito Santo que você precisa. É esse Espírito Santo que eu preciso na nossa vida para sermos testemunhas. Eu queria concluir essa parte para depois ir para a conclusão, contando uma seguinte história para vocês, que aconteceu comigo. Uma vez um amigo meu pediu que eu fosse até... Os músicos já podem subir aí, aquele fundinho é bem legal quando a gente fala, né? Um amigo meu pediu que eu fosse falar com a mãe dele, falar de Jesus para ela. A mãe dele tinha 74 anos. E ela tinha tido uma vida extremamente religiosa. A sua casa era cheia de imagens e de deuses. E ele disse: tu vai lá falar para ela? Olha, eu fui não por coragem ou por fé, eu fui porque ele era meu amigo. E quando eu cheguei lá, vi aquela casa, ela já era meio
escura, meio lúgubre, sabe aquela coisa que parece filme de terror? Né? Sombras, cheio de imagens em tudo que é canto. Sabe quando tu sente um arrepio? E aí, eu fui falar de Deus para aquela senhora. Falar de Deus pode já não ser fácil. Falar no meio de tantas coisas que a gente sabe que não tem nada a ver com Deus, mas com o inimigo das nossas vidas, é mais difícil. Falar com uma senhora de 74 anos, que por si só já tem as limitações cognitivas próprias da sua idade. Eu disse assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu falei, eu conversei com ela. E quando saí de lá, eu saí quase pedindo desculpas para o meu amigo, dizendo, eu tentei, né? Mas eu saí dali e disse assim, Deus, somente Tu podes fazer alguma coisa com essa vida. 2 semanas depois, esse meu amigo me chamou de novo e disse assim, a minha mãe está te chamando lá em casa. E eu fui lá. Quando cheguei lá, ela disse assim, pastor, eu lhe chamei aqui porque eu quero tirar todos esses deuses, imagens, estátuas da minha casa e quero entregar a minha vida para Jesus. E assim nós fizemos aquele dia. Somente o Espírito Santo de Deus.